Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. A atenção que damos à pandemia que vivemos, Covid-19, relega para segundo plano outras doenças que tendem a sofrer um agravamento. O papel da comunicação no combate e prevenção da doença é o tema que vamos falar hoje. Connosco em estúdio está Ricardo Valentim, coordenador de um projeto de combate à doença, e também Carlos Alberto Oliveira, vice-diretor do Instituto de Formação Humana e Tecnológica. Aos dois agradeço a vossa presença em estúdio. Sr. Professor, vou começar por si. Como é que a comunicação pode ajudar na prevenção da doença? A comunicação ela tem um papel fundamental, né? Principalmente nesse momento que a gente vive agora da Covid e no mundo onde nós estamos aí discutindo a questão da pós-verdade, da fake news, né? Então você ter informação qualificada é super importante para o enfrentamento de várias endemias, epidemias, pandemias. E no caso específico da sífilis, no Brasil, né, há muito tempo que não se fazia, por exemplo, uma campanha direcionada para públicos e uma população que pudesse receber uma informação qualificada, mais específica e que tivesse chegada nessa população. O que é que eu quero dizer? Que realmente não só passasse informação, mas que conseguisse promover o engajamento e o entendimento sobre a doença. É importante a gente dizer que quando nós começamos o projeto Sífilis Não em 2018, quando se perguntava à população mais jovem, à população mais adulta, inclusive aos profissionais de saúde, sobre sífilis, muitas pessoas diziam: e ainda aí existe sífilis? Ainda existe sífilis, né? E a sífilis fosse uma realidade já ultrapassada, vencida, exatamente. Quando na verdade não era, né? O Brasil passou 5 anos, até 2017, aumentando a uma taxa de 1000% o número de casos de sífilis. Então, numa auditoria do Tribunal de Contas da União, que é o tribunal que julga as contas do governo federal, eles identificaram que os investimentos feitos na área de comunicação pelo Ministério da Saúde não foram eficientes para que esse número, houvesse uma redução tanto da sífilis congênita, como da sífilis adquirida e da sífilis em gestante, tendo esses 3 indicadores como um marco importante. Então, o projeto Sífilis Não, ele vem em 2018, porque o Brasil, em 2017, declara que vivencia uma epidemia de sífilis, né? Ou seja, uma crise de saúde pública importante, pelos elevados números de contágios que nós tínhamos. E a sífilis é uma doença que, em termos biológicos, é fácil de combater. Porém, quando a gente vai para a questão do comportamento humano, da comunicação, da educação, não é algo trivial, da gestão. Então, a sífilis era uma doença negligenciada. Então, para a gente vencer vários parâmetros, e é uma doença multifatorial, que envolve várias questões, porque para tratar a sífilis em termos biológicos, basta a penicilina. Porém, ela não foi suficiente para abortar a evolução da doença no país e no mundo. O que é que nós percebemos depois que o projeto Sífilis Não começou, em 2018? Foi feita a maior cobertura de comunicação para o enfrentamento à sífilis nos últimos 20 anos do Ministério da Saúde. Comunicação. Então, o projeto Sífilis tem várias dimensões, mas uma dimensão importante é a comunicação e a educomunicação. Depois desse marco importante do projeto, que é a entrada, é o início, o start desse projeto em 2018, com uma força muito grande de comunicação, cobertura na grande imprensa nacional, em blogs, internet, direcionado para vários públicos, principalmente também a questão da população-chave, que é homens que fazem sexo com homens, população trans, população indígena. Então foi feita uma grande campanha de comunicação na grande imprensa, para diversos públicos, em diversas mídias. Nós começamos a observar, depois de 2018, uma redução da sífilis no Brasil nos 3 indicadores: congênita, sífilis em gestante e sífilis adquirida. Então isso já é uma relação forte entre a comunicação e o impacto que ela tem sobre a sífilis. Mas não foi só, não é só no Brasil que ela neste momento já não está a aumentar, mas no resto da Europa os números dizem-nos o contrário, não é? Que está a subir. Porquê que vamos para Portugal? Porquê que se envolve Espanha também neste projeto? Tereza, é importante a gente lembrar o seguinte: o Ricardo colocou muito bem a importância da comunicação na questão da sífilis.
O que nós vimos, Tereza, é que se eu testar, eu sempre brinco sobre isso, se eu não testar a população, eu não descubro que eu tenho uma epidemia. Na hora em que eu testar as populações, principalmente os homens, enquanto a sífilis não fizer parte da agenda pessoal de cada um de nós, homens e mulheres, nós não vamos nos testar, não vamos nos curar. Mas, como disse o Ricardo, não adianta só eu testar, usar penicilina e curar. Por quê? Porque eu vou me reinfectar. Porque as minhas práticas sexuais Não são alteradas. Exatamente. Elas são ou deveriam ser trabalhadas de forma diferente através da educação e da comunicação. Então é muito importante que a gente tenha campanhas de comunicação específicas para os públicos próprios. E por isso nós temos essa parceria. Nós temos a parceria com o Canadá, com a Universidade de Athabasca, e fica em Alberta. O Ricardo sempre gosta de citar que nós fomos a Alberta e tivemos uma reunião com a ministra da Saúde. E ela disse, olha, aqui tivemos um caso de sífilis congênita no ano passado. Um caso. E estamos muito zangados. Aí, um ano depois, explodiu um surto de sífilis em Alberta. Por quê? Porque se testou. Porque se testou. Se eu Tão simples quanto... Se eu testar populações que se colocam em risco por suas práticas sexuais, se deixam de utilizar a camisinha, os avanços que nós temos no tratamento do HIV, toda a parte de medicamentos que fez com que as pessoas tenham uma vida basicamente normal, elas fizeram a opção de não usar camisinha. Os mais jovens não se submeteram a campanhas maciças de uso de camisinha. Isso é para a minha época, para a época do Ricardo. Mas em outras gerações mais novas, já não se discute a questão da importância do uso da camisinha. Então, com isto, você pode até prevenir a questão do HIV, mas você vai fazer com que todas as outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentam. Então, daí a importância dessa parceria que nós temos com o Canadá, a parceria com a Espanha, a parceria com a França, a parceria aqui na Universidade Aberta de Portugal e com a Universidade de Coimbra. É importante falar sobre a sífilis. É importante falar sobre a sífilis, é importante falar sobre sexo. Se nós falamos sobre sexo, temos mais cuidados e podemos fazer aquilo que nós quisermos, desde que tenhamos respeito conosco, com o parceiro ou com a parceira e com a comunidade como um todo. Foi feito um congresso nos últimos dias aqui em Lisboa. Nesta altura podemos fazer já um balanço. O que é que saiu deste primeiro congresso? Esse congresso aqui com a Universidade Aberta, organizado aqui pela reitoria, foi fundamental, porque ele consolida essa ação de cooperação internacional entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre a Universidade Aberta e o Ministério da Saúde do Brasil. Então, nós tivemos representantes do Ministério da Saúde que reconhecem essa parceria. A Universidade Aberta, assim como a UFRN, ambas têm expertise na produção de recursos educacionais abertos. A universidade, junto com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e o Núcleo de Saúde Coletiva, a UERJ, o IFHT, na produção de conteúdos educacionais para a área de saúde, e a Universidade Aberta na produção de recursos educacionais. Então, a união dessas expertises, dentro de uma visão transdisciplinar, que é como a sífilis merece ser tratada, é com uma abordagem transdisciplinar, não só da área da saúde. A saúde sozinha não dá conta de enfrentar a sífilis. Por isso que a gente está falando de comunicação, Tereza, nessa entrevista aqui. A saúde ela não é suficiente para dar conta do enfrentamento à sífilis. Então precisa de uma visão transdisciplinar, de uma visão contemporânea de enfrentamento a esse tipo de epidemia. Então a Universidade Aberta de Portugal ela nos permite permear por esse campo da transdisciplinaridade, fazendo com que os nossos pesquisadores, dentro de um movimento de cooperação horizontal, onde eu trago o Ministério da Saúde, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade de Coimbra também estava presente através da professora Aliette, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Ministério da Saúde, juntando pessoas da área da engenharia, pessoas da área, investigadores da área da saúde,
da área da comunicação, das ciências sociais, da antropologia, né, da infectologia, discutindo esse movimento para combater, no Brasil, é que vocês não têm a palavra enfrentamento, mas significa combater frontalmente a questão da disseminação da sífilis no país, mas trazendo essa agenda, e essa é a missão do Projeto Sífilis Não, trazendo essa agenda para a questão da saúde global. Por isso é que o projeto ele movimenta e articula internacionalmente com o Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal e França. Então, esse evento ele é um marco importante porque consolida essa cooperação no projeto Sífilis Não com a UAB e dentro desse congresso nós estamos fazendo ainda o planejamento para um simpósio internacional que vai acontecer em Coimbra, em Lisboa, fizemos um em Coimbra em 2019, antes da pandemia, a pandemia estava acontecendo no mundo, mas a gente estava fazendo o evento e vamos fazer agora ou em setembro ou em outubro de 2021, organizado pela Universidade Aberta, junto com a UFRN, junto com o Laís, para vários parceiros do mundo. Então vamos trazer pesquisadores do Canadá, dos Estados Unidos, muito provavelmente da Johns Hopkins, onde temos parceria também, pesquisadores da Espanha, da Universidade Autônoma de Barcelona. Nessa altura, o que é que se vai pretender, ou seja, estes pesquisadores, conhecer as realidades desses países? Discutir os avanços das pesquisas feitos dentro dessa parceria e também trazer dados epidemiológicos dos seus países. Então, é um momento de compartilhamento de uma agenda de enfrentamento a um problema de saúde pública que é global. Então, o projeto ele consegue ultrapassar a barreira do Brasil, traz essa discussão para a União Europeia, para o Canadá e também para os Estados Unidos, observando que a sífilis ela é uma pandemia, só que é uma pandemia silenciosa. Como o professor Carlos Alberto colocou, o surto que tinha no Canadá ele já existia, ele só não foi detectado. A gente só está falando de pandemia de Covid-19 porque está testando no mundo todo simultaneamente ao mesmo tempo. Se a gente não testasse, talvez a gente não considerasse a Covid-19 uma pandemia. Então, a sífilis, assim como o HIV, é também uma pandemia. Só que a sífilis ela é uma mimetizadora, ou seja, ela é uma doença que engana. Ela muitas vezes aparece como uma urticária, como uma crise de alergia, mas quando na verdade é uma doença silenciosa que tem causado danos muito grandes. E ela vem, apesar de ser uma doença muito primitiva, né, o treponema pálido é muito primitivo, mas ele é bastante contemporâneo porque ele se adaptou às mudanças de comportamento. Então, esse evento que nós fizemos aqui, esse congresso, ele é importante porque trouxe à luz essas discussões com vários olhares, com várias perspectivas de projetos de pesquisa do Brasil com Portugal, mas o simpósio que nós vamos fazer, integrando todos esses pesquisadores de vários lugares do mundo, é uma agenda importante de saúde global que a Universidade Aberta vai estar presente junto conosco da universidade, coordenando, apresentando ações feitas no âmbito internacional. O professor falava não só da sífilis, mas também de outras doenças, nomeadamente transmitidas sexualmente. A pergunta é como é que a comunicação, como é que o professor acha que a comunicação tem que ser feita para combater? Olha, Tereza, mais uma vez, não adianta nós falarmos para jovens utilizando uma linguagem que ele não entende. A narrativa tem que ser a deles. Nós temos que entender qual é a linguagem que cada um daqueles grupos que estão mais suscetíveis falam. Se eu vou trabalhar com mulheres trans ou com homens trans, homens que fazem sexo com homens, cada um desses grupos tem os seus próprios canais, a sua própria mídia, utiliza as suas plataformas, os seus blogs. Então, muitas vezes, quando nós tentamos dar um caráter muito oficial na comunicação desses fatos científicos, nós acabamos afastando essa população dos tratamentos. A discussão, por exemplo, sobre a questão de uso de tratamentos preventivos do HIV, ela precisa ser feita, porque são tratamentos preventivos há muito pouco tempo existentes. Nós sabemos pouco sobre o que acontecerá com pessoas que usam esse tipo de medicamento prolongadamente, mas socialmente isso é um problema. Porque quando eu tomo um medicamento precoce
que me diz assim, não, então agora você pode fazer sexo como você quiser, que você não vai ter HIV. Só que eu esqueço que todas as outras, gonorreia, nós estamos num fenômeno da supergonorreia, que não reage mais a nenhum medicamento existente. Exatamente. Certo. Aqui mesmo na Inglaterra tivemos, há menos de 2 anos, um caso de supergonorreia adquirida na Ásia, por um contato eventual de um inglês com uma pessoa da Ásia. Então, temos que ter uma linguagem correta. E acredito, Tereza, que o papel da universidade aberta, com seus cursos de pós-graduação, nas linhas da interculturalidade, a gente saber falar também para aquelas populações que são imigrantes, que são refugiados e que vêm para Portugal, mas no Brasil também. Nós temos os índios, nós temos linguagens totalmente diferentes para uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, numa comunidade de baixa renda, numa favela, na classe média, na classe alta. E né? também temos problema com a imigração. A Venezuela Claro, é um caso Exatamente. A gente agora recebeu os imigrantes vindo da Venezuela, fugindo da Venezuela, e que trouxeram, foi um caos no estado de Roraima, porque Roraima não tinha estrutura de saúde pública para suportar pessoas que vinham de uma situação em que a saúde pública venezuelana estava muito mal. Então, chegaram com suas doenças, adquiriram outras doenças e ficaram muito próximas, por exemplo, de populações indígenas, o que coloca em risco muitos indígenas por sua vulnerabilidade. Então, a comunicação, a universidade precisa se aproximar da população. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, e os alunos de mestrado e doutorado que são nessa parceria nossa, têm feito estudos muito interessantes, Tereza, muito interessantes, porque eles buscam analisar os resultados do projeto nas suas diferentes dimensões, mas utilizando a ciência. E uma discussão interessante, Tereza. A ciência precisa ser comunicada de forma eficaz. Porque o professor acha que não é? Não é. Acha que se fala para os pares? Acho que falamos para nós mesmos. E muitas vezes, quando falamos para nós mesmos, não adianta em nada. Você fala, olha, basta a gente ver a TV aberta. Muitas vezes tu fica lá, olha aquela mesa e tal. Aquele público não está falando com a população como um todo, a população não entende nada do que está se passando, porque a linguagem não é a mais adequada para aquela pessoa. Quase a terminarmos, não podemos deixar de falar da pandemia que vivemos e também, no caso específico do Brasil, como é que a comunicação poderá ajudar a combater? A comunicação... Falamos de saúde pública também. A comunicação, Tereza, no caso da pandemia, ela ainda é mais... percebe ainda mais a necessidade dela. Né? E uma coisa que a gente faz uma leitura, inclusive eu vi um autor aqui de Portugal, não lembro o nome dele agora, mas estava esses dias na imprensa falando, que é como a mídia, que era considerada a mídia tradicional, a mídia oficial, né? Que vinha perdendo espaço para aquela mídia alternativa, certo. Como ela ganhou valor. Como ela passou a ter valor. Porque ela passou a ser o lugar onde chancela as informações. Então a comunicação ela é fundamental, mas não é qualquer comunicação. É comunicação que tem valor, né, que tem um cuidado, que tem uma responsabilidade, que é produzida por profissionais da área de comunicação com compromisso ético, com aquele conteúdo que é passado. Porque a comunicação ela não tem um papel só de informar, ela tem um papel de educar também. Então é muito importante, eu fico muito feliz quando eu vejo que a comunicação estava indo por um lado, e nós observamos isso nas eleições, por exemplo, dos Estados Unidos, nas eleições brasileiras, onde a comunicação ela teve um papel ao avesso. Mas que comunicação? Essa comunicação alternativa, onde qualquer um escreve e tudo que se escreve vira verdade. Mas a pandemia ela colocou uma outra coisa, a chancela da comunicação pelas mídias consideradas tradicionais ou mídias oficiais, né, que assim se fala também. Então isso é muito bom de ver, é muito bonito da gente ver a necessidade de se retornar para aqueles lugares onde tem profissionais comprometidos com conteúdos que não são simplesmente informacionais, mas são educacionais. Mas, Tereza, tem uma questão. Vou discordar só um pouco do Ricardo. Claro. Porque, por outro lado, no caso brasileiro, a Covid ela se transformou, e o vírus se transformou numa questão política.
Nós politizamos o vírus. E aí você hoje tem aqueles que apresentam falsas verdades, fake news, Que é o por que tudo há quanto muito, é lado. exato, sim. E com canais oficiais. Também. Com a grande mídia. E, por outro lado, também temos uma outra mídia que apresenta o mundo de forma a que nunca sairemos dos problemas. E não pode ser. A gente precisa entender que a pandemia veio, a ciência está dando resultado para ela, mas eu também tenho que comunicar, Ricardo, né, para aquela população que está ali assistindo e vendo a curva que sobe, o desce, o vai, o fica, e ela fica perdida, sem saber o que ela deve fazer. E o que ela deve fazer? Usar máscara, lavar as mãos direitinho, manter o distanciamento e levar o braço para vacinar. É isso que elas têm que fazer. Se nós ficarmos também com tanta informação, acaba tirando O excesso Exato. também. O excesso da informação, a superexposição à ciência, sem que ela seja adequadamente transmitida, cria mais medo, mais pânico do que soluções para a pandemia. Obrigada, professor Carlos Alberto. Obrigada, Sr. professor Ricardo Valentim. Falámos hoje sobre a importância da comunicação, as diferentes narrativas, os diferentes públicos, como podemos combater e prevenir a doença.